Bom dia, meus irmãos, queridos amigos do Café com Fé e Confissão. Olha nós aqui, nesta terça-feira, abençoada por Deus, E você pode estar divulgando esse Café com Fé e Confissão. Também você pode, meu irmão, meu amigo querido, hoje à noite, estar junto conosco presencialmente na Igreja Verbo da Vida Blumenau, E também pode estar online, através do canal do YouTube, Verbo da Vida Blumenau. Vai lá, se conecte, sabe? E dê uma olhadinha lá, vai ser uma grande bênção para a sua vida. Divulgue, dê o seu like lá e nós estamos aqui. Amém, queridos? Hoje eu estou sem boné porque eu dei o meu boné para um querido amigo, Uma pessoa tão especial que eu conheci e a unção de Deus sobre a vida dela. Então eu quero dizer para você que hoje a minha marca registrada, que é o boné da fé, não está comigo, mas vou providenciar outro, estou crendo. Aleluia. Então nós devemos estimular a doce influência do Espírito Santo em nossas vidas. 2 Timóteo, capítulo 1, 6, diz assim: por esta razão, pois, te ademoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Aleluia. Quer dizer, despertando o interesse e a fome pelo Espírito Santo, falando e pregando a respeito da unção do Espírito Santo. Mateus capítulo 5, verso 6 diz: bem-aventurado os que têm fome e sede da justiça, porque serão fartos. Aleluia. Você pode despertar um interesse sobre qualquer coisa, simplesmente tocando no assunto, falando do assunto. Você já reparou que fica com fome quando fala de comida? Você já reparou que você, quando fala dos Estados Unidos, da Europa, quando você fala da Rússia, quando você fala da África, do Japão, países que você gostaria de conhecer, seu interesse aumenta por eles? Você já reparou que o seu interesse sobre qualquer outro assunto aumenta quando você fala sobre isso? Quando os pastores pregam sobre dinheiro, prosperidade e finanças, a sua congregação desenvolve interesse e fome por dinheiro, por prosperidade. Quando eles pregam cura, o seu interesse desenvolve para cura. Quando se prega a respeito de santidade, sobre santidade. Quando se prega sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. A razão porque as igrejas modernas estão repletas de muitas e muitas gentes, aleluia, graças a Deus, É porque as pessoas estão procurando aquilo que eles falam, aquilo que eles têm interesse. Aleluia. Da mesma forma, a igreja que fala sobre o Espírito Santo desperta a fome e interesse nas coisas do Espírito Santo. Não se surpreenda quando há manifestação do Espírito Santo no ministério que pregam e ensinam sobre o Espírito Santo. Eles estão despertando interesse pelo Espírito Santo quando falam sobre ele, em seus dons e suas manifestações. Você quer a manifestação do Espírito Santo na sua vida? Você quer a doce influência do Espírito Santo aumentando na sua vida e no seu chamado? Então comece a falar e pregar sobre isso. Você vai criar uma verdadeira fome por essas coisas. A fome que você cria irá resultar numa bênção de ser cheio por ele. A bênção de estar com fome é que você vai ser cheio do Espírito Santo. Lucas 11:13 diz assim: ora, se vós que sois maus, queridos, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Reavive as doces influências do Espírito Santo, orando especificamente no Espírito Santo. Uma das únicas coisas que Jesus nos ensinou foi orar para ter o Espírito Santo. Você deve orar para ter o Espírito Santo todos os dias. Eu digo na proporção de ser cheio do Espírito Santo, porque você recebe uma única vez. Amém, queridos? Não pense que você tem o suficiente do Espírito Santo. Quem pode ter o suficiente do Espírito Santo de Deus, aliás, Não é verdade? Porque o Espírito Santo nos foi dado em uma medida. Sempre haverá outras medidas a serem adicionadas ao que temos. Até que nós nos encontremos com Jesus na altura ou vamos para outra vida com o Senhor, Saindo deste mundo, nós estaremos recebendo dons e concessões do Espírito Santo. Cada um desses presentes é importante para o nosso chamado. A boa é a melhor coisa que Jesus tem para nós, é que o Espírito Santo já foi nos dado e nós podemos aumentar essa medida.
Você vai notar a diferença na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu serviço, no seu dia a dia, na sua saúde, no seu ministério, né, através de orar para se encher do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala que nós devemos transbordar, enchei-vos do Espírito, transborde do Espírito. Aleluia. A maioria das pessoas ungidas com frequência ora para ter o Espírito Santo transbordando em sua vida. E que você entende e percebe o valor do Espírito Santo, que irá constantemente lhe encher sobre a sua influência, você viverá pleno do Espírito Santo. O irmão Kenneth Hagin falou de como ele orou para ter o Espírito Santo por muitos anos. Talvez o tema da oração mais importante para você seja orar para se encher do Espírito Santo. Gosto de orar por um espírito de sabedoria, compreensão, força, poder e conselhos. Aleluia. Você está entendendo, meus queridos? Atos capítulo 4, verso 31, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O livro de Atos registra essa poderosa passagem. Avive as doces influências do Espírito Santo por meio da oração em línguas, da leitura da palavra, da comunhão com o Pai, da comunhão com o Espírito e da comunhão com o Filho. Nós devemos desejar o mover do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Reavivar. Timóteo disse, Paulo disse a Timóteo, reavive o dom que há em você pela imposição de mãos que já foram dadas. Então nós somos aqueles que reavivamos os dons. Nós somos aqueles que reavivamos. Nós devemos ser apaixonados para reavivar os dons do Espírito Santo. Nós devemos ser apaixonados pelo Espírito Santo, apaixonados pela palavra. Tudo aquilo que é uma paixão, a gente comete uma loucura. Loucura nesse sentido quer dizer, ultrapassa as razões humanas. Amém, querido e querida? Eu creio que eu e você estaremos nesse nível, com desejo, com paixão para ser reavivado nos dons que está em nossas vidas. Atos 4:31 diz assim, tendo eles orados, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, anunciar a palavra de Deus com intrepidez, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Aleluia, precisamos estar cheios. Sabe o que é cheios? É transbordante, não tendo espaço para mais nada. Efésios capítulo 5, verso 18 e 19 diz assim, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Então falar em salmos, entoando louvor de coração, louvando de coração, criando louvores no coração, aleluia, com hinos e cânticos espirituais. Aqui está a receita para você se encher do Espírito para reavivar o dom. Aleluia. Sabe, queridos, eu sei que você é um filho de Deus apaixonado pela palavra e pelo Espírito. O caminho para se encher do Espírito é você entoar cânticos espirituais, orar em línguas, louvar salmos e adorar a Deus. Se enchendo do Espírito Santo, a intrepidez vai estar na tua vida para ministrar a palavra de Deus. Aleluia. Não se embriague com as coisas dessa terra. Sabe, queridos, porque tudo isso há de solução. Se encha do Espírito, fale com salmos, entoe louvores do seu coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças ao nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso. Eu creio que quando nós estamos cheios do Espírito, nós somos intrépidos, corajosos, poderosos no Senhor. E eu quero te chamar para esta vida de intrepidez, de um pregador intrépido, de um homem intrépido, encontrando enfermos, impondo as mãos, livrando pessoas. Pisa na cabeça do diabo e diz para ele que você vai ficar cheio do Espírito Santo, não cheio da porcaria dele. Aleluia. Bom dia, pastor Beto Fernandes, que te ama, em nome de Jesus, amém.